Olá, sejam bem-vindos ao Cinesp Diálogos. Nossa intenção é criar espaços de reflexão com todas as pessoas discutindo temas de relevância política, sindical, educacional e social. Sou Rosa Araújo, dirigente sindical, coordenadora pedagógica e professora da rede pública da cidade de São Paulo. A cada dia, percebemos que é fundamental criar ambientes seguros e acolhedores para todos os estudantes em nossas escolas, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Neste episódio, vamos explorar estratégias e metodologias que educadores e educadoras podem adotar para promover a inclusão, o respeito e a diversidade nas salas de aula. Preparem-se para uma conversa rica e transformadora. Mas, antes de apresentar nossos convidados, me permitam ler a citação escrita pelo poeta Seu Zé no prefácio deste livro, que será o objeto do nosso diálogo. Tô cheio de esperança, cansado de esperar. Tô repleto de esperança do verbo esperançar. Bom, para esperançar conosco, a partir do tema As práticas pedagógicas na luta contra a LGBTQIA+fobia, educação, território e diversidade, título que dá nome ao livro recentemente lançado por este companheiro da educação, professor Lenilson de Souza Thomas, mestre em Ciências Humanas pela USP. É educador, ator e produtor cultural, premiado 2 vezes em primeiro lugar na categoria de professor pelo desenvolvimento de projetos do projeto Direitos Humanos na luta contra a LGBTQIA+fobia, trabalho que deu origem à sua dissertação de mestrado e seu livro Práticas Pedagógicas na luta contra a LGBTQIA+fobia, educação, território e diversidade. Na mediação deste diálogo tão importante, este amado Getúlio Márcio Soares, dirigente sindical, supervisor escolar e militante LGBTQIA+. Getúlio. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Cumprimento aqui nosso convidado nessa edição do Diálogos Cinesp em Diálogos, que faz parte da nossa construção de uma luta em defesa da população LGBTQIAPN+, que consta nas nossas lutas congressuais, que todos os anos são ratificadas, né, conforme nossa luta do ano passado. Esse compromisso do Cinesp vem ano após ano no sentido de subsidiar nossas equipes gestoras, né, com temáticas que ainda são consideradas temáticas tabus. Sim. E isso acontece, Lenilson, principalmente a gente dá um enfoque maior nesse mês que é o mês do orgulho LGBTQIA+. Nós trazemos aqui, na véspera, né, desse evento importante que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 22 de junho de 2025, da 29ª Parada do Orgulho LGBT+, na cidade de São Paulo, cujo tema esse ano é Envelhecer LGBT+, Memória, Resistência, Orgulho. E eu acho muito importante, interessante trazer para o debate com a categoria, com os nossos companheiros cinespianos, esse nosso companheiro também, que é filiado ao nosso sindicato, que é um jovem, né, que traz então essa resistência, né, e esse futuro que precisamos para garantir que a luta continue. Então, Lenilson, eu queria te convidar a contextualizar um pouquinho, essa é a sua obra, né, que trouxe para nós esse impacto
quando nós tivemos acesso a essa obra. Por quê? Principalmente porque é uma obra que traz um fazer possível, né? Então, às vezes, aí no cotidiano da escola, a gente fica submerso nas dificuldades de como trabalhar as questões que envolvem o atendimento aos nossos estudantes LGBTQIA+. E aí você traz, então, pistas importantes de como a gente pode trazer isso para a prática pedagógica, para o cotidiano educacional, saindo um pouco daquela reflexão, daquele mundo das possibilidades e partindo para o mundo real. Então, eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho como nasce essa obra, a partir de como nasce, e se apresente um pouco melhor para nós. Seja muito bem-vinda. Obrigado, gente. Obrigado, Rosa. Obrigado, Getúlio, pelo convite, a toda a equipe do Cinesp, a todas, todos e todes que estão nos ouvindo também. É muito legal, Getúlio, você trazer essa pergunta, principalmente quando você fala desse real possível, né? Da gente trabalhar na educação, e eu já começo falando, né, da ausência de políticas públicas na educação para o debate LGBTQIA+. E a minha trajetória, ela se inicia em 2013, no chão da escola pública, como professor de artes, né? Quando eu ingressei em 2013, a gente já tinha um projeto chamado Projeto Ampliar, que a proposta era professores da rede proporem projetos no contraturno. E foi a partir de um projeto que eu fiz na escola, foi um projeto de teatro, com uma montagem de um espetáculo do Jorge Amado, que é o Gato Malhado e Andorinha Sinhá, onde eu começo a discutir essa questão da afetividade, né? O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, para quem não conhece, é uma história super bonita, né? Que o Jorge Amado escreveu para o filho dele. E tem essa narrativa de um gato que se apaixona pela andorinha. E daí, nesse contexto, tem essa sociedade preconceituosa e com as representatividades sociais, como o patriarcado, a religião, né? E essas representatividades que também são um empecilho, por exemplo, para o nosso debate sobre as questões de gênero, né? E sobre o debate LGBTQIA+, na educação. Então, isso eu estou falando de 2013. E no ano sequente, que é 2014, a gente teve a implementação do Programa Mais Educação. E junto com o Programa Mais Educação, a gente teve a divisão de ciclos, né? Dividindo em 3 ciclos, né? Então, o ensino fundamental deixa de ter 8 anos e passa a ter 9. E aí, a gente divide em ciclo de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro, ciclo interdisciplinar, quarto, quinto e sexto, e o ciclo autoral. E o interessante do ciclo autoral é que traz o protagonismo dessas e desses estudantes, né, do chão da escola pública, a trazerem uma proposição temática de algo social que eles queiram debater e principalmente que esse trabalho aconteça de forma interdisciplinar. Por conta dessa minha trajetória e do meu trabalho já com teatro, né, fazendo esse trabalho, como eu falei para vocês, do Gato Malhado e Andorinha Sinhá, em 2014 também já tinha feito um outro trabalho sobre as novas constituições de família no Dia da Família da escola. Então eu começo a ficar conhecido na escola como professor de teatro, né? Professor de artes, porém com essa referência do teatro por conta dos projetos desenvolvidos. E daí o que acontece é o seguinte, assim, os estudantes veem em mim essa possibilidade de trabalhar o TCA e a ferramenta que eles querem dialogar com a sua comunidade, com a nossa comunidade, né, até mesmo com os outros estudantes das outras turmas, é o teatro. E daí foi muito legal porque assim, eles também vêm com essa proposta a partir de um trabalho que eles assistem, que foi o trabalho chamado Tipos de Mãe, que foi um trabalho que eu apresentei no Dia da Família, trazendo essa figura iconográfica da mãe, que muitas vezes não é representada, né, pela mãe, né? Pode ser representada pelo irmão mais velho, pelos avós, ou seja, de quem cuida. E é quando também, na educação, a gente também amplia esse dia que a gente chamava anteriormente Dia dos Pais ou Dia das Mães, porque a gente tem crianças que não necessariamente vivem nesse contexto tradicional, né, por uma série de questões. Daí não estou nem falando dessa questão da sexualidade, né, por uma questão mesmo de outras possibilidades de composição de família. E aí esses estudantes vendo esse trabalho, eles me procuram
para fazer um trabalho sobre... Na época a gente nem usava esse termo todo, LGBTQIA+fobia, eles queriam falar sobre homofobia, e falaram, professor, a gente quer fazer o nosso TCA, eles já tinham escolhido o tema junto à professora da sala de leitura, eles estavam no 8º ano, era o 2º ano já da implementação do programa Mais Educação, que também o primeiro ano, é importante dizer, que quando chega isso pra gente, assim, como possibilidade e tal, as pessoas confundem muito, né? Teve essa coisa da falta de formação ali, né? O TCA, então as pessoas confundiam com o TCC, né? E como que a gente vai fazer isso se a gente não consegue, né? Nem as coisas básicas de alfabetização, né? Então esse projeto, ele também cria um pouco desse tensionamento no corpo docente, né, ali no chão da escola. E os estudantes, eles trazem essa temática para trabalhar e propõem que a gente faça uma peça de teatro. Então, a primeira coisa que eu fiz, assim, principalmente por ser um tema um tanto delicado, né? Quando a gente pensa o tema LGBTQIA+fobia, eu falo delicado porque a gente, né, não tinha, na época, sequer a criminalização da LGBTQIA+fobia, né? Sim. E aí tem toda essa questão da religião, tem toda essa questão dos territórios também. E eu acolhi, obviamente, a proposta, e a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha equipe gestora, né? Tanto na figura da diretora, né? Como também da coordenação pedagógica, para que a gente pudesse convocar essas famílias e pudesse fazer esse trabalho. E daí, eu também me coloquei, né, enquanto pessoa LGBT também, que eu acho importante falar sobre isso, que eu não faria de conta que ia falar desse tema, né? Porque é um tema que requer mesmo... até uma certa coragem mesmo. Posicionamento. Assim, posicionamento, exatamente. Acho que posicionamento é a palavra. Então, eu precisava me posicionar também diante disso. Eu precisava também deixar isso muito evidente para essas famílias. Então, quando a gente convoca as famílias ali para conversar, né, para trazer o tema e tal... houve, assim, da parte de alguns pais, um certo tensionamento, mas relevaram, né, e tudo mais. Não, tudo bem, vamos fazer. E aí a gente começa o trabalho, e daí eu trabalho com jovens, né, então minha primeira parte, assim, de sensibilização foi também trazer como que isso estava sendo discutido na nossa sociedade. Né? Qual que era como que isso estava sendo discutido ali politicamente, que tipo de legislação a gente tinha que pudesse não favorecer, né? Mas que incluir e reconhecer as pessoas LGBTs como cidadãos e cidadãs de direito. Então a gente foi meio por esse caminho. E aí a gente, né, pensando na questão do teatro também, eu pensei num método de teatro um pouco mais político também, daí eu usei a referência do Brecht, né, que é um dramaturgo e diretor alemão, assim, muita referência, né, de um trabalho que rompe com a quarta parede, né, que a gente chama de quarta parede, assim, com um diálogo mais direto, de um tema um pouco mais consciente, né, e aí a gente foi fazendo esse trabalho, e esse trabalho... durante todo o seu percurso, né, tivemos um período de tensionamento, de familiares, até com os próprios estudantes, por conta da questão, eu posso dizer assim com muita tranquilidade, que uma das questões que mais interviram assim, no trabalho e tensionaram o nosso trabalho foi a questão da religião, das religiões de matriz cristãs, né, que tem essa coisa muito como o pecado, né, então isso não pode, isso eu não posso falar. Então, a gente teve esse tensionamento durante parte do processo. Inclusive, o trabalho ele foi ganhando muita força, assim. Porque a gente falando de 2015, mais ou menos, a gente não tinha muitas referências de profissionais de educação falando sobre esse tema. Né? E eu acho que o TCA, o Trabalho Colaborativo de Autoria, nessa instrução normativa do Programa Mais Educação, ele abre essa possibilidade para que a gente traga esses temas, para que a gente, para além de trazer os temas também, abra essa escuta para a comunidade e para as necessidades daqueles estudantes que já conseguem enxergar, né, sobre essa questão da violência, né, porque é muito comum que quando você não corresponde ao padrão heteronormativo do que é ser menino e do que é ser menina, obviamente você sofre violências, e daí essas violências, elas são tanto no campo simbólico, como xingamentos, né, ali de você ficar um pouco mais oprimido, bullying, como né? O bullying, né, que a gente chama, que é a questão da violência recorrente, como a gente tem também a questão, às vezes, efetiva mesmo,
mesmo, é violência física mesmo, sim. né? Então isso acaba sendo uma questão. Você Então, coloca no seu livro até, você cita que a última pesquisa da ABGLT de 2016, que em torno de 20 a 25%, né, sim. de estudantes ou por orientação ou por identidade de gênero sofre no interior da unidade educacional violência física. Exatamente. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de estudantes que não têm nem a sua integridade física garantida. E como dentro desse espaço nós, como educadores, podemos fazer a diferença a essa população. Sim, é muito interessante, Getúlio, você trazer isso, porque assim, tem essa questão, né? Porque assim, a ausência da política pública, ela acaba se tornando também uma violência institucional, né? Porque a gente não tem uma documentação que seja oficial, por exemplo, na Secretaria Municipal de Educação, que vá tratar disso. Né? Pelo contrário, a gente teve, tanto no plano, na esfera federal, né, no Plano Nacional de Educação, quanto no plano estadual, quanto no plano municipal, a gente inclusive teve a retirada da palavra gênero dos documentos de oficiais. Só que na escola, a gente tem uma questão que é o sujeito e as situações que acontecem dentro desse espaço. Então, a gente, né, acaba fazendo ali essas intervenções. Mas eu acho que o que falta, né, é essa documentação que também sirva de respaldo, né? Falando um pouco do Plano Nacional, Lenilson, que você aponta aqui, o aumento do discurso conservador tem levado à censura de materiais pedagógicos, de programas educativos que abordam essas temáticas, criando um ambiente hostil para a educação inclusiva. Sim. Fale um pouco sobre a ascensão do conservadorismo e como essa política se refletiu na prática, no seu projeto e nos projetos que você pesquisou durante o seu projeto. Certo. É muito interessante também trazer essa pergunta, essa questão, porque assim, então o meu trabalho lá na época, né, em 2015, 2016, a gente teve uma certa repercussão, né, tanto no nosso território quanto em outros também territórios. As pessoas ligavam pra gente, entravam em contato com a escola, vem aqui fazer uma formação junto aos professores, vem trazer os estudantes para trazer como relato de prática mesmo, né. E daí, Rosa e Getúlio, é muito interessante assim, porque conforme foi tendo essa visibilidade, a gente também teve uma questão de censura. E isso aconteceu porque lá em 2016 eu recebi o 4º prêmio de Direitos Humanos, de Educação em Direitos Humanos em primeiro lugar, na categoria professor. E em 2017, também pela continuidade do mesmo projeto, que chamava Direitos Humanos na Luta contra a LGBTfobia. E aí, o que acontece? Em 2017, eu recebi o prêmio, teve uma cerimônia, né, no auditório do Ibirapuera, uma coisa muito legal. Mas quando eu cheguei lá no dia, eu não tinha espaço de fala, né? Então, assim, a gente já tinha gravado um vídeo institucional. E daí o que eu percebi? Na apresentação desse vídeo institucional, todas as vezes que eu falei a palavra LGBTfobia, que era, né, o tema ali, o cerne da minha pesquisa, do meu trabalho, essa palavra ela foi censurada, ela foi retirada, ela não foi apresentada. Então, era o trabalho Direitos Humanos. E aí saiu a publicação depois, né, do projeto, só o nome, o eixo temático, que era Direitos Humanos, o eixo temático que eu havia me inscrito. Então, assim, você percebe que, assim, de uma certa forma, ao mesmo tempo que você tem um reconhecimento, também tem um apagamento, porque, assim, não... para aquele período de ascensão política, com a questão dessa ascensão, né, do conservadorismo, com falácias sobre a questão da ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe. É preciso que as pessoas entendam que ideologia de gênero não existe. Não existe isso na literatura, não existe isso nos nossos documentos oficiais, né? Mas existe, sim, uma intenção da extrema-direita de cercear o nosso debate, de gerar uma histeria social. Porque a comunidade precisa disso, porque nós também, e eu posso falar por mim, que enquanto pessoa, enquanto sujeito, já fiz parte da periferia. Eu vim da periferia, então sou um sujeito também da periferia e precisava de respaldo. E assim como tem outras crianças LGBTs, né? A questão da sua sexualidade
da sua orientação sexual, como você vai viver a sua sexualidade, tudo bem, é fora da escola. Mas a nossa orientação sexual, ela se forma, é um processo natural, sim, né? Então, e principalmente quando a gente está nesse ambiente, é o período que a gente sofre mais, que a gente fica mais vulnerável. Porque até o espaço, muitas vezes, né, para as pessoas LGBTs, nem o espaço da família, que é o primeiro espaço de convivência, e muitas vezes nem espaço secundário, que seria a escola. O processo de escola, né, de escolarização, porque a pessoa também está ali sempre vulnerável à violência. E daí eu vejo ouço muitas pessoas, às vezes, culpabilizarem os ou as profissionais de educação. Sim. Né? Mas que, na verdade, tem que cobrar isso do Estado. Porque como que você vai cobrar essas e esses profissionais que estão lá no chão da escola pública, mas também que não têm um respaldo? Entende? Porque quem respalda? Porque assim, é capaz, né, muitas vezes a gente sofrer perseguição. Como, por exemplo, assim, eu tive essa censura, por exemplo, no nome do meu projeto. No dia que eu fui receber o prêmio, eu recebi, conversando com um representante ali do que estava envolvido ali na premiação, falou, nossa, Lenilson, vasculharam sua vida, porque queriam te tirar. Assim, não é que queriam me tirar do primeiro lugar para o quinto, para o segundo, para o terceiro. Queriam me tirar porque não queriam dar visibilidade a esse trabalho, entende? Então, assim, apagamento isso é um mesmo. apagamento, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem avanços, mas você vai sofrendo essas retaliações, né? E essas retaliações, elas têm um lado político, sim, né? Então, a gente não tem como dissociar também, né? Em relação a essa questão da luta. A gente observa que isso que você fala coincide com a data do início do seu trabalho, esse movimento de ascensão mesmo desse conservadorismo, né? Sim. Um trabalho grande da escola sem partido, né? Sim. Que, na verdade, é uma escola que tem partido, sim, né? Partido é uma escola único, que né? É o partido único, é o partido da opressão, da né? opressão. E que vem coibindo, assim, iniciativas. A gente tem na história da rede momentos em que vereadores, né, interventores tentaram fazer, né, pessoas até com vocação, né, política à intervenção, né, escolar, né? Porque vereadores que se transformam em prefeitos e que tentam interferir em projetos pedagógicos. A gente tem historicamente lá, né, a questão da IMF Amorim Lima, e a gente vê hoje também, né, os importantes diretores, né, retirados do seu ambiente, e nenhum tem que ser retirado, né, do seu ambiente de trabalho. Mas a gente vê lideranças importantes sendo retiradas, né? Então, essa vocação à intervenção que essa extrema-direita tem no nosso trabalho pedagógico, eu acho que ela é uma coisa que tem que ser combatida o tempo todo. Essa questão da resistência, né? Como que você vê nesse seu trabalho, né? Primeiro, assim, lá no seu locus, e depois nesse seu trabalho na pesquisa, que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho melhor, mas como que você vê essa questão daqueles que resistem? Daqueles que falam assim, vamos fazer a diferença, vamos trazer para o debate a dor daqueles que sofrem. Porque a escola, para nós que somos da população LGBTQIA+, né, é um ambiente de sofrimento, de profundo sofrimento. E pode não ser um ambiente de sofrimento. Pode ser um ambiente de inclusão, de acolhimento. E eu tenho isso na minha experiência, né, de menino gay, né, de estudante gay, né, a acolhida de professores, a acolhida pessoal. Né? Como que você vê essa resistência daqueles que lá, diante desse enfrentamento a essas políticas de extrema direita, diante desse cerceamento, inclusive, da nossa política municipal, com essas ações de vereadores invadindo escolas, enfim, com toda essa situação, como que você enxerga esses que resistem? Ufa, é uma pergunta bem difícil de ser respondida, Getúlio, mas assim, eu acho que a gente precisa, principalmente, né, eu não digo, não é romantizar, né, mas é também olhar para isso, assim, a gente precisa dar visibilidade a essas e esses profissionais, sabe? Porque eu acho que às vezes o que acontece é que ser esse profissional, ser essa profissional que está ali na escola, na luta, nesse enfrentamento, também gera um desgaste muito grande, né? E muitas vezes eu vejo que é um trabalho muito solitário,
né, que a gente às vezes não consegue ter uma visibilidade e muitas vezes também não consegue o fôlego. Acho que a gente também precisa olhar com muito cuidado para isso, no sentido de como a gente propaga, como que a gente coloca isso também como que a gente dá luz a essas práticas, a esses trabalhos, né? Porque apesar das dificuldades, tem profissionais incríveis na nossa rede, né? Sim. A gente tem profissionais maravilhosos trabalhando diariamente, dando duro diariamente, né? E fazendo essa diferença, né? Fazendo o que o Estado não faz, por exemplo, né? Que é garantir um mínimo, né? Quando a gente pensa assim, o histórico do próprio atual prefeito Ricardo Nunes, né? Que enquanto vereador foi às escolas, né? Como você citou aí no Amorim Lima, que mandou uma carta para a escola pedindo para retirar o debate de semana de gênero, né? De gênero e educação. Quer dizer, uma pessoa que não tem a menor relação com aquela comunidade, não sabe do seu projeto político-pedagógico, que se soubesse, não faria isso, e da mesma forma ele continua, né? Antes como vereador, agora como prefeito, a tática é a mesma, a linha de pensamento é a mesma, né? Só que assim, o território também ele dá as suas respostas, né? Sim. Como foi o caso, né? A gente vê assim, se por um lado é triste a gente ver, né, essa questão da intervenção desses diretores, principalmente usando como parâmetro, né, essa questão do IDEB, né? Que é uma falácia, né? Colocando como um recorte ali o ano de 2023, não é isso? Sim. E a gente tem que lembrar também, assim, né, que de 2023, todas as escolas, o mundo estava se recuperando de uma pandemia, né? E aí eu vou já aproveitar esse gancho e trazer essa para a questão do território de Guaianazes, principalmente as escolas às quais eu fiz pesquisa, que estão na cidade de Tiradentes, que pertence à diretoria regional de Guaianazes. Tem escolas ali que tinham comunidades que sequer receberam aqueles materiais, trilhas de aprendizagens. Sim. E sabe por que eles não receberam? Porque não tem CEP. Porque as pessoas vivem em estado de vulnerabilidade, porque as pessoas não têm moradia, sabe? Assim, ou vivem muito precariamente, esgoto a céu aberto. Entende? Então, assim, se você não reconhece isso, se você não consegue considerar isso para pensar, não tem como a gente pensar uma escola melhor enquanto a gente também não resolve as questões sociais, né? Porque a escola também acaba sendo esse espaço de reverberação, porque tudo que não está resolvido socialmente vai reverberar dentro da escola, né? E muitas vezes a escola, mesmo com toda a sua precariedade, né? Muitas vezes são aqueles profissionais, né, que estão ali, que vão dar conta, né? Então, assim, eu tenho uma grande admiração por todas e todos os profissionais de educação, porque, assim, é uma questão de resistência mesmo. Só que daí, Getúlio, eu acho que é muito importante da gente falar também do adoecimento da nossa classe, né, das profissionais, porque a gente está sempre nesse lugar também, porque tudo cai no nosso colo, tudo a nossa culpa. Inclusive, quando a gente luta por uma escola melhor, por uma escola com mais qualidade, né, a gente, às vezes, mal consegue um diálogo com as nossas comunidades. A gente precisa fazer um trabalho de base, né, que é esse diálogo com a nossa comunidade, que é fazer com que as pessoas entendam, né, porque muitas vezes, né, parlamentares e os parlamentares ocupam esses espaços de poder, chamam as profissionais de educação de vagabundos e continuam lá, no poder, sabe assim? E isso parece que não abala as pessoas, assim, tipo, a população de uma forma geral, né? Que não entende muitas vezes que a gente também tá aqui tomando bomba na cara, tomando borrachada, porque a gente tá lutando por isso. Sabe, assim, porque a gente tá ali querendo fazer a diferença. E aí eu acho que é importante, quando eu falo também da questão da visibilidade, é para que a gente possa fortalecer mesmo. Porque de desesperança a gente tá cheio, né? Porque assim, já é muito difícil você ser um profissional ou uma profissional de educação, né? E ocupar esse espaço, estar na linha de frente e trazendo outras demandas, né? Porque assim, a gente tá falando aqui, é um recorte falar sobre a questão da sexualidade, né? A gente tem as questões de classe, a gente tem problema de moradia, a gente tem problema da questão da violência sexual, que esses mesmos conservadores que proíbem o debate de gênero, né, o debate de educação sexual,
não olham para essa questão que é da violência sexual, que diariamente, eu também, assim, não só enquanto professor, mas também no período que eu passei pela gestão também, a gente vê diariamente inúmeros casos de violência sexual contra as crianças. E violências essas que acontecem nos lares da família tradicional, né, entre aspas aqui, da família tradicional brasileira. E um destaque, né, Lenilson? A gente está falando aqui do período da pandemia. Segundo as pesquisas, é um período onde a gente mais vai identificar situações de violência sexual entre os nossos estudantes mesmo. Sim. Então, quando a gente retorna da pandemia, a gente tem essa é uma, para além de todas as outras questões, né, que nós vivemos, ainda nós tínhamos essa. E também a questão da insegurança alimentar. Exatamente. Que eu acho que é uma questão que é muito forte. Mas ainda pensando um pouco no território, a gente observa aqui no seu livro, quando você descreve o território, você fala muito da questão da arte, educação e do perfil dos educadores. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Então, né, quando eu adentro nesse território, né, ali... né, tipo de Guaianazes, né, cidade de Tiradentes, falando, né, a gente tem alguns equipamentos culturais, né, e quando eu quis abrir essa escuta, né, para esse território, é bem importante falar, até para responder lá a primeira pergunta, né, de como eu cheguei no livro, né, então, assim, depois de fazer desenvolvimento desses projetos, ter tido toda essa repercussão, também senti essa necessidade de estudar um pouco mais sobre essa questão do gênero, né. E aí, foi neste momento que eu vou para a universidade, que eu retorno à academia, por conta desse projeto que eu desenvolvi, né? E que daí depois chego aí nessa questão do livro, né? E aí a gente tem, assim, tantas professoras, né? Quanto a coordenação pedagógica também, assim, essa relação com os equipamentos de cultura, ou profissionais, assim, que também trazem essa proposição, né, para o desenvolvimento dos TCAs a partir da linguagem artística. Eu acho que eu mesmo, né, assim, o teatro para mim foi um grande aliado. A minha formação, né, principal, né, enquanto professor de artes, assim, trazer a linguagem artística enquanto ferramenta de comunicação, sabe assim? Porque quando eu chego também em 2013, a gente chega cru, né? Tipo, mais que a gente tenha uma formação, né? Eu tinha terminado minha formação em 2008, ingressei em 2013. Então, assim, mas vinha trabalhando com teatro, dando aula em equipamentos culturais, mas nunca, tipo, dentro de uma instituição, que é totalmente diferente. Sim. Porque daí são outras regras, né? Outra linguagem. É outra linguagem, exatamente. E daí, acho que o que eu tinha naquele momento... era minha ferramenta. A arte. O Que teatro, bacana. vou dialogar, né? Que ótimo, Lenilson. Que ótimo. Eu acho que a gente teve até agora um momento de conhecer você um pouco, essa sua intencionalidade. Sim. E aí, então, eu gostaria de te agradecer imensamente, né? Sim. A gente continua esse papo e quero agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento, né? Eu acho que a gente tem a segunda parte. E na segunda parte a gente vai trazer, na próxima semana, uma visão um pouco mais da obra acadêmica, né? Tá. E que impactos essa obra acadêmica traz no cotidiano da escola. Como ela pode trazer para a equipe gestora, né? Junto com a equipe docente, uma revolução. Né? Eu acredito uma revolução silenciosa, né? Onde os corpos indesejados sejam desejados, né? Onde essa invisibilidade que esses meninos e essas meninas LGBTs sofrem no cotidiano educacional seja trazido à tona, né? Que essas existências sejam observadas por todos nós educadores que temos compromisso com a infância, com a adolescência e com a juventude. Certo. Por enquanto, obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo espaço também. Nós que agradecemos. Fiquem conosco. Juntos vamos construir um espaço mais justo e mais respeitoso para todos. Até o episódio 2. Beijos!